Muito bom, pessoal, estamos começando mais uma TV Ágape. Fica conosco aí, tá muito bom o programa de hoje, tá imperdível, tem palavra, tem louvor, tem um bate-papo, tem testemunho. Já vai aumentando o volume aí do seu som e já convida alguém, já compartilha que o programa hoje está imperdível. Deus vai falar muito com você. Quem crê na palavra de Deus? A palavra de Deus diz em Deuteronômio capítulo 28: se atentamente ouvires a minha voz e cumprir os meus mandamentos, então todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito você será aqui em Londrina, no Paraná inteiro, no Brasil inteiro, em qualquer lugar do mundo que você pisar a planta do pé. Se você estiver em obediência à palavra de Deus, se prepare que a bênção vai estar com você. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus e aplauda o seu santo nome. Aleluia. Ai, amor, bendito serei na terra. Cante comigo. Bendito quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Canção maravilhosa. Nós estamos agora com um podcast no Salmo 23 e hoje eu convidei o pastor Fernando. O pastor Fernando é um mestre da palavra, ele vai compartilhar conosco algumas pérolas do Evangelho. Fica aí para você ser abençoado. Pessoal, nós estamos de volta aí com mais um podcast Ágape e hoje eu estou muito feliz aqui, estou recebendo meu amigo e irmão, pastor Fernando. Pastor Fernando, ele é pastor da Igreja Batista Ágape lá em Guimarães. Pastorzão, aperta a minha mão aqui. Prazer enorme ter você aqui, tá? Eu sei que a grande obra que Deus tem feito na sua vida ali. Dá uma saudação para o pessoal aí, para mim é um motivo de muita alegria ter você aqui conosco nesse bate-papo. Pastor Fernando é um mestre da palavra. Seja bem-vindo, pastorzão. Obrigado, quero agradecer nosso pastor presidente, pastor Wallace Ribeiro, que Deus continue dando estratégia, para o senhor, que a TV Ágape seja um canal de bênção na vida dos irmãos, e é um privilégio estar aqui compartilhando com os irmãos a palavra do Senhor. Pessoal, então sem perda de tempo, aqui nesse bate-papo o tempo voa. Nós estamos fazendo uma imersão no Salmo 23. O que é imersão? Nós estamos aprofundando mesmo, explorando versículo por versículo. O Salmo 23 é um dos salmos mais conhecidos que tem na Bíblia. É um salmo escrito por Davi, onde ele compara o Senhor como pastor e nós como ovelhas. Já tivemos aqui tantos aprendizados com o obreiro Zilton, com o pastor Jefferson. A última aula aqui foi com o pastor Reinaldo, onde ele falou do versículo 3, ele nos ensinou, refrigera a minha alma, que o Senhor tira o fardo de sobre nós, e ele diz também que o Senhor sempre nos guia pelos caminhos da justiça, ou seja, todo o caminho que Deus tem para nós, mesmo que a gente não entenda, são caminhos bons, justos. E hoje, no versículo 4, eu vou ler aqui, e eu já passo a bola aqui para o reverendo pastor Fernando. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Pastor Fernando, eu sei que você é um estudioso da palavra, eu sei que você já fez o dever de casa. O que Deus falou contigo aí? Vamos começar o nosso bate-papo aí no versículo 4, a palavra está contigo. Louvado seja Deus. Assim, ainda que eu ande que pelo vale da sombra. Aqui o Senhor começou a falar no meu coração, porque Davi, como um bom pastor, igual o pastor falou, esse salmo
ele está pastoreando as ovelhas, ele está cuidando daquilo que o Senhor confiou nas mãos dele. Então, Davi, quando está dizendo, ainda que eu ande pelo vale, o que seria o vale que Davi está falando, que ele está andando e conduzindo essas ovelhas? Esse vale seriam depressões sobre algumas montanhas, aonde seria lugares fundos, aonde Davi está passando e caminhando com essas ovelhas. E a Bíblia vai dizer categoricamente, ainda que ele ande pelo vale, ou seja, ele está passando pelo vale, mas se ele estivesse andando no vale, significaria que ele ficaria ali no vale, que ele moraria ali no vale. Mas como ele está passando pelo vale, é somente temporário. Pastor, então aqui a gente já tem uma sacada, a gente não pode perder, né? Então, olha que ensinamento prático o pastor Fernando já deu aqui para nós. Ainda que eu andasse pelo vale e não no vale. Então, você está dizendo aqui algo muito interessante, que o vale, a luta, a dificuldade na vida do cristão, ela é temporária. O crente, ele pode passar pela luta, ele não pode morar na luta, não é isso? Muito temporário, bacana. Temporário. E às vezes, bacana. Você que está nos acompanhando aí de casa, você está passando por esse vale, você está passando por uma dificuldade, você está passando por uma adversidade, mas o Senhor manda te dizer, isso é temporário. Vai passar. Vai passar. Coisa boa. Obrigado, pastorzão. E aí, vamos lá? Vamos mais? Vamos. E conhecendo de vale, Davi era um conhecedor dos vales, porque, meu irmão, o que pastor mais passa é vale. Porque, meu irmão, quantos vales a gente não vive? E Davi, um vale que me chamou muito a atenção, que Davi passou, foi quando ele foi perseguido por Saul. Aquelas mulheres vão cantar aquela musiquinha, Davi matou centenas de milhares e Saul matou os seus milhares. Então aquela musiquinha vai desencadear uma raiva em Saul, a ponto dele querer matar Davi de qualquer forma. E o que Davi vai fazer agora? Ele vai fugir para o vale de Elã, aonde tem várias cavernas, e aonde na caverna de Adulão ele vai se abrigar ali, porque Saul quer acabar com ele de todas as formas. E é nesse vale que Davi está passando, nessa caverna onde Davi vai encontrar outros homens endividados, homens desanimados. E depois, se você for olhar a história, é nesse vale que Davi está vivendo, nessa caverna aonde ele entra, aonde ele vai conhecer os homens que vão ajudar ele a conquistar todo o reino de Israel. Ou seja, foi no pior vale da vida dele, aonde ele teve as maiores recompensas de Deus na vida dele. E se você ler ali que 1 Samuel 23, no final da sua vida, ele vai falar desses homens, né? A qual ajudou ele. Os valentes de Davi, né? Os valentes de Davi, a qual eles ajudaram Davi durante a sua vida toda. Pastor Fernando, então aqui o senhor já nos deu uma outra pérola. Então, os vales que a gente não quer passar, os lugares que a gente não quer ir, é justamente aí que Deus está separando para nós e preparando para nós grandes experiências e pessoas que caminharão conosco durante muito tempo. Aqui me veio uma frase muito interessante, uma frase antiga: para você saber a quantidade dos seus amigos, dê uma festa. Agora, para você saber a qualidade dos seus amigos, fique pobre. Esta é uma frase muito verdadeira, porque é nos momentos mais difíceis das nossas vidas, no vale, que a gente conhece quem está conosco e quem não está. Não é, pastorzão? E aí? Davi, pastor, por que Davi foi o maior rei de Israel? Davi, ele é conhecido como o maior rei de Israel não por causa do dinheiro. Salomão foi muito mais rico, seu filho, né? Davi, ele ficou conhecido como o maior rei de Israel porque a mesa de Davi, ela era vasta, ela era grande. A mesa de Davi, ela tanto cabia um aleijado como Mefibosete, quanto cabia também os seus generais, os seus comandados.
Então, Davi, ele era o homem tão grandioso, por isso o maior rei de Israel, porque a mesa de comunhão dele era grande, vasta. era enorme. Perfeito, pastor. Em cima dessa primeira parte aí, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deus falou mais alguma coisa contigo, ou a gente já pode ir para a parte B do versículo? Só colocando mais uma coisinha aqui, a sombra da morte é somente uma sombra. A sombra, ela não pode me fazer mal. Vamos supor, a sombra de uma víbora, ela não pode me fazer mal. A sombra de um animal, ela não pode me fazer mal. Aqui, Davi já está profetizando Cristo, a vinda do Messias. Por quê? Porque sombra é o inimigo, a sombra não pode te matar. E o último inimigo a ser vencido, a Bíblia diz que Jesus venceu a morte. A morte, ela foi vencida. E durante uma vida inteira, nós aprendemos o quê? Que a única certeza que nós temos é a morte. E já a gente aprende o contrário, que a única certeza que eu tenho não é a morte, é a vida. Ou seja, é só uma sombra essa morte. Então, às vezes, durante essa pandemia, você perdeu alguém, durante essa pandemia que passou, você perdeu alguém de sua família, algum parente seu, meu irmão. Então isso aí foi só uma sombra, não foi uma perca. Foi só uma sombra que passou. Porque o último inimigo a ser vencido foi a morte. E Jesus triunfou sobre a morte. Pastorzão, então, para a gente ir para a parte B do versículo, pessoal, eu sempre falo, o tempo voa, rapaz. É só falar do evangelho, o tempo voa. Então, para a gente fechar essa parte A aqui do versículo, ainda que a gente andasse pelo vale da sombra da morte, aqui diz tudo, nós não precisamos temer, porque nós podemos contar com a presença do Senhor. Do mesmo jeito que Davi passava lado a lado com as suas ovelhas naquele vale tão perigoso, ele estava dizendo, do mesmo jeito que eu cuido das minhas ovelhas, Deus também tem cuidado de nós. Então, você que tem passado algum vale, alguma dificuldade, você não está só. Tem um Deus que está cuidando de você e passando contigo lado a lado. Pastorzão, vamos para a parte B do versículo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Davi agora ele já mudou um pouco, ele estava falando de vale, de companhia do pastor, agora ele já mudou um pouquinho o assunto. O que significa aí essa vara e o cajado me consolam? Que geralmente quando a gente fala de consolar, é um abraço, é uma palavra boa. Agora ele já está dizendo que é o cajado e a vara. O que isso quer dizer em uma linguagem de pastor para a ovelha? O que você entende disso aí? Quando Davi faz a alusão de vara e cajado, e todas as duas vão consolar. A vara ou cajado, ela teria o formato de um guarda-chuva, de um V, aonde se a ovelha caísse em algum lugar, em algum desfiladeiro, ele com o seu cajado iria resgatar aquela ovelha. Mas da mesma forma que ele tem o amor para resgatar, ele também usa ela como um cajado para bater, para ferir. Porque tem algumas ovelhas que elas são tão temosas, mas tão temosas, que por mais que o pastor esteja ali, ela ainda se desvia, ela pega o outro caminho. E uma das formas do pastor corrigir é com o cajado, né? É dando uma batidinha, dando uma machucadinha nela, para ela voltar novamente para o caminho. Quando o rei Davi vai falar do cajado e da vara, ele usa as duas como ferramenta, instrumento de correção. Às vezes você pensa que é só um melzinho, que é uma palavra boa, mas muitas das vezes não. O cajado ou a vara, ele tem um formato de um guarda-chuva, de um ponto de interrogação, aonde quando a ovelha ia para um desfiladeiro ou se afastava muito longe, ele pegava o cajado e trazia ela de volta. Mas da mesma forma, quando a ovelha se desviava, ele pegava a sua vara e dava uma batida na ovelha de novo, para ela voltar para o caminho, para ela voltar para a presença do pastor. E às vezes você que está nos assistindo aí, você saiu dos caminhos do Senhor, você afastou da presença de Deus, então Deus está pedindo aí para dar uma batidinha santa. É verdade. Volta para a presença dele,
volta para os pés de Jesus, porque o melhor caminho é o caminho do Senhor. Eu, pastor, o senhor mais do que nunca conhece a minha história, que por muito tempo eu relutei, por muito tempo eu quis fugir da presença do Senhor, e por várias vezes, que a minha vozinha até te chama de pastor chicoteiro. Pastor chicoteiro, a Vonéia. Um abraço, Vonéia. Beijão para a senhora. Quantas vezes eu cheguei na igreja e o chicote estralava. Então, foi dessa forma que eu voltei para a presença do Senhor. Eu também, eu sou muito grato à vida do meu finado, pastor Edilson Marcos. Ele era um pastor também, pastor Fernando, muito duro mesmo. E geralmente, como a Bíblia diz, que quando nós estamos sendo corrigidos, a provação, a correção, a princípio, ela não é boa. Está em Hebreus capítulo 12. Quando o nosso pastor nos corrige, ou quando a palavra do Senhor nos confronta, geralmente a gente não gosta, mas depois a gente vê o efeito que a correção faz. Então, baseado nesse texto aqui, o pastor, às vezes, por amor à ovelha, ele tem que corrigir. A mesma forma que a gente faz com os nossos filhos, a gente, de tempo em tempo, dá uma correção nos filhos. Por quê? Porque a gente ama e quer o melhor para eles. Pessoal, já caminhando para o fim, né? Pastor Fernando, muito obrigado. Você é um mestre da palavra, falo isso com toda a sinceridade em Cristo Jesus. Eu sei que você fez uma cola aí, um esboçozinho. Para concluir, ficou mais alguma coisa aí que você queira fechar esse bate-papo aí de forma maravilhosa? Tem mais alguma coisa que você quer dizer para a gente já caminhar para o fim? Eu quero primeiramente agradecer a Deus, né, por esse privilégio, que é um privilégio estar aqui falando do Evangelho, falando do amor de Jesus Cristo. Eu quero concluir com o rei Davi. Rei Davi, um homem que nos inspira, né? Passou-se centenas e centenas de milhares de anos. Nós estamos aqui falando desse grande homem de Deus. Mas esse grande homem de Deus, igual eu, igual você, ele teve por várias vezes falhas e erros. Mas isso não separou o amor de Cristo dele, pelos seus erros, pelas suas falhas. Então, às vezes, você que está nos assistindo aí, por um motivo ou outro, você pisou na bola ou você errou. Meu irmão, Deus tem redenção para você. Davi, no seu pior momento, ele vai falar: Senhor, não tira de mim a tua salvação, não aparta de mim a tua salvação. Davi vai clamar, vai pedir ao Senhor, e o Senhor restaura a alegria da salvação na vida dele. Então, meu irmão, que o nosso Senhor Jesus Cristo te abençoe, te guarde, e volta para os pés do Senhor, que Ele restaure a alegria da salvação na sua vida. Pastorzão, bate aqui. Obrigado, você sabe o carinho e o respeito que eu tenho contigo. Parabéns pelo lindo trabalho que você tem feito lá. E continue assim, um amante da palavra do Senhor, que muito mais tem Deus para fazer. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um bate-papo, um podcast. Por mim, eu ficava aqui mais tempo. É muito bom falar do Evangelho. E essa imersão no Salmo 23 também está muito, muito bom. No próximo programa, a gente já vai para o versículo 5. A gente se despede, fica conosco aí assistindo o programa até o fim. Tem muita coisa boa para Deus fazer ainda. Galera, Deus abençoe, um abração. Obrigado aí pela sua companhia. Como é bom a gente aprender sobre a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos renova, nos fortifica. E agora nós vamos ouvir um testemunho, algo que vai edificar a nossa fé. Vamos lá, Camila, quem está com você aí? É isso aí, pastor Wallace. E hoje, no quadro O que Deus fez em minha vida, estamos aqui com a irmã Cibele, que tem um testemunho maravilhoso para contar do que Deus fez em sua vida. Boa noite, irmã. Boa noite, né? Como a Camila disse, meu nome é Cibele, eu sou esposa do Gilmar. E eu queria contar um breve testemunho do que o Senhor tem feito nas nossas vidas nos últimos anos. Meu esposo e eu, nós mudamos para Patrocínio no início de 2019. E mais ou menos no mês de 2019, nós viemos para a Igreja Batista Ágape e viemos frequentar, e logo nós decidimos ser membros da igreja. E aqui o Senhor fez grandes coisas na nossa vida, como Ele tem feito, né? Hoje, meu esposo e eu, juntamente com alguns irmãos, nós lideramos o culto no lar, né? Onde nós levamos a palavra nos lares e várias famílias são transformadas pelo poder do Evangelho.
E quando nós chegamos em Patrocínio, Camila, nós não tínhamos ideia do que seria a nossa vida, né? Por um tempo nós ficamos desempregados, mas eu confiei no Senhor e sabia que grandes coisas Ele ia fazer por nós. Assim como na Bíblia diz, no livro de Gênesis, conta a história de Sara e Abraão, assim também aconteceu na nossa vida. Sara e Abraão confiou no Senhor, né? O Senhor falou para Sara e Abraão sair da terra deles e ir para uma terra distante, que ali o Senhor faria grandes coisas e eles seriam muito prósperos, né? E ali eles foram, confiaram no Senhor e tiveram uma vida muito próspera. Tanto é que Abraão, ele foi considerado o pai da fé, né? Um homem muito importante na Bíblia. E assim nós pegamos assim, essa história para nós, porque foi o que aconteceu comigo e com meu esposo. Nós deixamos a nossa terra, nossa família, os nossos familiares e viemos para o Patrocínio, mas confiando no Senhor. E no meu coração eu sabia que grandes coisas o Senhor ia fazer, porque em meio às dificuldades eu sentia paz no meu coração. E assim o Senhor fez, né? Hoje, graças a Deus, temos empregos, estamos bem, graças a Deus não temos o que reclamar, porque o Senhor, Ele tem nos sustentado. E o Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida. E eu sei que Ele continuará fazendo nas nossas vidas. Então, o meu testemunho é que nós tivemos uma vida transformada, mas porque nós confiamos no Senhor. E o que eu queria deixar aqui é que você que não tem confiado em Deus, passa a confiar. Coloca a sua vida nas mãos dEle, porque Ele pode fazer grandes coisas, assim como Ele fez na minha vida e na vida do meu esposo. Confia e descansa no Senhor, porque hoje eu posso dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém, que bênção. A irmã Cibele deixou o testemunho, como ela disse, você que não faz parte dessa família ainda, você que quer viver e desfrutar das promessas do Senhor, venha participar conosco e seja também um testemunho vivo aí para a vida daqueles que ainda não conhecem a Cristo. Depois desse testemunho tão edificante, agora nós vamos para mais um quadro bem bacana aqui do nosso programa, que é uma dica de um profissional. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Estefânia Luiza, eu sou fotógrafa profissional há 7 anos e hoje eu sou especialista em fotografia de gestante e recém-nascidos. Eu estou aqui para compartilhar algumas dicas para contribuir com vocês na hora de fotografar a sua criança com o seu celular. Bom, eu sei que fotografar crianças é um grande desafio, principalmente depois que eles começam a se movimentar, né? E então eu preparei aqui algumas dicas, as duas últimas são as mais importantes, então vocês ficam aqui até o final para ouvir todas, tá bom? E a primeira delas, gente, é que fotografia é a luz, né? Então o mais importante realmente é a iluminação. Quando você pensar em fotografar, né, o seu filho, a sua família, procure lugares bem iluminados, de preferência perto de uma fonte de luz, como uma janela, uma porta. E também observe a direção dessa luz. É importante que ela esteja vindo, né, da lateral. Não fotografe atrás, né, contra a luz, porque talvez você vai ter um pouco mais de dificuldade. Então, essa é a primeira dica. A segunda é que, gente, não espere apenas sorrisos, porque eu sei que as mamães querem, né, que os filhos estejam sempre sorrindo nas fotos, mas tem outras expressões do seu filho que você vai querer recordar lá no futuro. Então, aproveite e fotografe tudo. Uma outra dica é sobre os ângulos e o enquadramento. E também a composição da fotografia. Lógico que eu não vou falar aqui toda a parte técnica, são dicas realmente simples para você fazer fotos com o seu celular. Mas é importante quando você for fotografar, estar na altura da criança, fotografar no olhar, na altura do olhar da criança, para você não fotografar tão alto e pegar só o topo da cabeça e nem tão baixo que você consiga ver as narinas. Então essa é uma dica bem legal também, para que você observe aí o ângulo. E em relação à linha do horizonte, gente, é uma dica super importante também. Vocês devem ter observado que tem pessoas que gostam muito de fotografar torto e aquilo ali dá uma impressão ruim, parece que a pessoa está caindo ali naquela foto.
Então, o enquadramento é super importante. Observe realmente a linha do horizonte para que as suas fotos fiquem bem retinhas. Outra dica é sobre a cena. Então, se tiver alguma coisa atrás, né, do seu filho ou de quem você estiver fotografando, gente, não tenha preguiça. Vai lá, tira, posiciona melhor a criança, enfim, tire tudo que tiver ali poluindo a sua cena para que o foco seja realmente o bebê. Eu falei lá atrás, né, sobre a questão dos sorrisos. Então, assim, se você quiser sorrisos espontâneos, você vai precisar conversar, fazer gracinha, às vezes contar uma piada, pedir a criança para imitar alguma coisa. E aí, nesse contexto, você vai conseguir alguns sorrisos, eu tenho certeza. Então, não chega lá e fala, ai, sorri, que você não vai conseguir sorrisos tão naturais. Para as selfies, né, em família, quando você quiser aparecer na foto, é importante você posicionar o seu celular em um ângulo mais acima, para que assim você consiga pegar de uma forma mais ampla todas as pessoas que estão na foto. Quando você coloca o celular bem de frente, você limita, né, o que você consegue ver e talvez por isso você tenha dificuldade de pegar mais pessoas na sua foto. E aí então, as duas últimas dicas que eu disse para vocês, que são super importantes. A primeira delas, gente, pode parecer assim algo bem bobo, mas muitas pessoas perdem qualidade nas suas fotos por não observar isso, que é simplesmente limpar a lente da sua câmera do seu celular. A sua digital ou qualquer outra coisa que encostar ali, né, na lente da câmera pode deixar a sua foto embaçada. Eu já vi muitas pessoas reclamando, esse celular está com a câmera muito ruim, e eu tenho a oportunidade de falar assim, vamos limpar aqui a câmera para você ver a diferença? Passa um paninho ali, limpou, a foto já é outra. Então é importante observar isso. Muitas pessoas esquecem e acabam perdendo qualidade nos seus registros. E a última dica, gente, é a seguinte, faça backup das suas fotos, imprima também, porque eu tenho certeza que você não vai querer perder nenhuma dessas recordações. Então, que seja numa nuvem, né, em algum HD, não deixe as fotos apenas no seu celular, porque ele pode corromper, pode quebrar, você pode perder. E se você não tiver o backup desses arquivos, eu tenho certeza que você vai sofrer um pouquinho. Então, é importante você observar isso. Não tenha preguiça, faça realmente o backup. E imprima suas fotos, gente. Não tem nada melhor do que você ver as fotos impressas. Se você não tiver tanta paciência para fotografar com essas dicas que eu disse, vocês podem contar comigo, pode me procurar, que eu vou fotografar a sua família, o seu bebê, com a maior paciência do mundo e vai ser bem gratificante para mim. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas que eu disse e compartilhei aqui com vocês e continuem, né, acompanhando o canal Ágape para mais dicas com outros profissionais. Você já fez uma visita aqui na Igreja Batista Ágape? Confira aí os dias de culto e nós estamos aqui aguardando você. Cada culto Deus tem falado conosco, tem nos renovado. Nós estamos aqui esperando você e a sua família. A agenda da igreja vai passar aí para você ver. Agora que você viu a agenda, eu estou aqui te esperando. Olha, nós estamos aqui com um novo quadro na TV Ágape, onde você pode fazer algumas perguntas para mim que eu vou te responder. De tempo em tempo eu abro lá no meu Instagram, uma caixinha de perguntas. E agora nós vamos ver algumas perguntas, tem cada pergunta ali que é fogo, rapaz. Mas vamos lá, vamos responder, vamos encarar a turma. Pessoal, nós estamos com um novo quadro aqui na TV Ágape, onde você pode fazer a sua pergunta para mim, que eu vou responder. Eu abri a caixinha de perguntas essa semana no Instagram e recebi aí muitas perguntas e a gente vai começar a responder algumas agora. Claro que não vai dar para responder todas, mas a gente vai respondendo aos poucos. Eu começaria agora com a pergunta que mais foi feita, está aqui, ó. Pastor, acompanha comigo aqui do lado. É pecado fazer tatuagem? Essa foi a pergunta que eu mais recebi. O que nós podemos explicar isso aqui em rápidas palavras?
biblicamente falando, eu não tenho base bíblica para afirmar que é pecado. Então, aquilo que a Bíblia não afirma com certeza, eu também não posso dizer que é pecado. Mas a minha opinião particular, a minha, e a palavra do Senhor vale mais do que a minha. A Bíblia diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Sempre quando alguém me pergunta sobre tatuagem, eu sempre que respondo algumas coisas. Primeiro, por que você está fazendo essa tatuagem? O que está por trás? Qual é a sua motivação? Então são coisas que você tem que sondar a Deus, perguntar ao Senhor, e o próprio Espírito Santo vai te dizer se é pecado ou não. Mas a minha opinião particular, eu não sou muito a favor, mas a palavra do Senhor está acima da minha. E repito, eu não posso afirmar que é pecado aquilo que a Bíblia não diz que é, tá ok? Agora nós vamos para mais uma pergunta que eu recebi aqui, ó. Essa pergunta, vamos lá. Pastor, acompanha comigo aqui, ó. Pastor, é pecado tocar de boné? É uma pergunta até engraçada, né? Olha só, isso vai muito da igreja que você congrega. Por quê? Eu tenho pleno entendimento que o Senhor olha o nosso coração e não o estereótipo, né? Mas eu entendo também que a partir do momento que você está subindo no altar para fazer algo para o Senhor, a sua vestimenta tem que estar adequada para o ambiente que você está. Mas o que a gente pode dizer se é pecado ou não? Vou dar um exemplo. Tem igrejas que são abertas a isso. Tem uma igreja muito conhecida chamada Bola de Neve, uma igreja linda, abençoada por Deus, e lá esse costume é liberado. Mas tem igrejas que já são mais rígidas nisso. Então, o que é o certo? A sua igreja permite? O seu pastor aceita? Você se sente bem? O Espírito Santo está aqui testificando? Então, fica a seu critério. Vamos lá, a última então? E agora nós vamos responder a última pergunta. Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Qual o seu maior desafio como pastor? Ixi, meu amigo, são vários desafios, mas se eu puder que resumir aqui só em um, o meu maior desafio como pastor é ser fiel àquilo que o Senhor confiou a mim. Ser fiel a quê? A minha fidelidade a Deus, a minha família, a igreja que Ele me confiou. Então eu acho que o maior desafio do pastor é ele ser fiel, ele não sair do propósito que Deus confiou a ele. Porque nós vivemos um mundo onde tudo quer nos distrair. E o pastor que consegue manter-se fiel às origens, fiel ao chamado, esse aí eu já posso considerar que ele já está bem sucedido. Você viu ali? Você pode fazer sua pergunta para mim também, que nós iremos responder. Agora nós vamos ouvir alguns testemunhos daquilo que Deus tem feito em nossos cultos. Mais um culto abençoado, então, de domingo, nessa noite. Vamos falar aqui com a irmã Marina, que vai falar um pouco do que Deus fez nessa noite. Galera, o culto hoje foi muito abençoado, muitas vidas foram tocadas pelo mover do Espírito Santo, e a gente quer convidar você e a sua família para poder vir se alimentar também dessa palavra, que eu tenho certeza que vocês vão sair daqui transformados. Vem e traga mais um. Deus abençoe. Mais um culto maravilhoso nessa noite de domingo. Estamos aqui com o irmão Lucas, que vai falar para nós um pouco do que Deus fez nessa noite. Paz do Senhor, irmãos. Então, assim, foi um culto assim, tremendo, abençoadíssimo, uma palavra assim, que o pastor trouxe aos nossos corações, que nos encheu de esperança, de renovo, né? Que a gente possa, né, botar em prática tudo que escutamos aqui nessa noite. É isso aí, obrigado. Você acabou de ouvir aí um testemunho daquilo que Deus tem feito em nossos cultos. Agora nós vamos ouvir mais uma canção e logo após eu quero compartilhar uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Fica aí, ouve esse louvor e já prepara seu coração para receber a preciosa semente do Evangelho. Quantos são mais que vencedores? Aí levante a mão! Cante comigo, ó! Quando a noite fria, tarará, e num deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó.
Pessoal, vamos lá ouvir a palavra do Senhor. Eu quero ler com você hoje o Evangelho de João, capítulo 15, diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele corta. Mas todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Porque o ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado no fogo, como ramo, e secará. Tais ramos são apanhados e lançados no fogo e se queimam. Quem não conhece esse texto muito conhecido, vale a pena você ler esse capítulo todo. Eu confesso que não vou conseguir explorar tudo que ele tem, porque aqui é só uma mensagem mais rápida, mais curta, mas eu quero compartilhar com você algumas coisas. Esse capítulo que eu li, esse capítulo 15, ele faz parte de uma série de bate-papos que Jesus tem com seus discípulos antes da sua morte. Para você entender a profundidade desse texto aqui, você vai ter que ler João 13, 14, 15, 16 e 17. Jesus está com seus discípulos reunidos na ceia e ele vai revelar algo para esses discípulos, a qual ele não revela para a multidão. Aqui eu já aprendo algumas coisas. Tem coisas que Jesus diz que não é para a multidão, é somente para discípulo, somente para aqueles que querem conhecer Jesus mais a fundo. E nessa conversa aqui vai ter aquele momento da ceia, aquele momento do lava os pés. E aqui Jesus está revelando algumas coisas que ele não tinha revelado ainda. Por exemplo, ele vai falar da sua morte abertamente. Ele vai falar com seus discípulos que é necessário que ele morra e que os discípulos ficarão um tempo a sós. Então, há um medo no coração dos discípulos. Os discípulos, ao ouvirem isso, sabendo que daqui para frente eles vão ter que caminhar sem Jesus, que daqui para frente começa uma nova etapa, eles estão temerosos. Como que os discípulos vão reagir mediante a isso? E assim como esses discípulos também, uma responsabilidade pesa sobre nós. De vez em quando também nós iremos passar dias turbulentos, dias difíceis, dias complicados, mas Jesus vai dizer para eles também, no capítulo anterior, diz assim, capítulo 14, versículo 29 ao 31. Eis que eu vos tenho dito essas coisas antes que aconteça, porque quando acontecer vocês possam acreditar. Já não falarei mais convosco, porque se aproxima o príncipe desse mundo, mas ele não tem poder sobre mim, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e o que eu faço como o Pai me mandou. Olha o que Jesus está dizendo. Primeiro, nesse momento tão turbulento, não precisa ficar preocupado, porque ele está no controle de tudo. Jesus está falando com seus discípulos, antes de acontecer eu já estou revelando. Sabe como que se chama isso? Soberania de Deus. A luta nem chegou e Jesus já está nos preparando, ou seja, nada sai do controle de Deus. E a segunda coisa que ele vai falar para os seus discípulos é: o príncipe das trevas, que é Satanás, o mal, ele se aproxima, mas ele não tem poder sobre nós. Isso é maravilhoso. Por pior que seja a situação, o maligno não pode te tocar. O príncipe das trevas, ele não é maior que o nosso Deus. E ele vai dizer aqui agora no versículo 26 e 27, mas quando vier o Consolador da parte do Pai que eu vos enviar, ele testificará de mim. Sabe o que Jesus está falando com os seus discípulos? Nessas horas mais difíceis, no momento mais sombrio, você não estará só, porque o Espírito Santo estará conosco. Então, quem sabe, como esses discípulos, você está vivendo um momento aí que te tirou o sono, que te tirou a paz, você está preocupado como esses discípulos, mas se lembra da ordem de Jesus, ele está no controle. Nada saiu do controle de Deus. Segundo, o mal não tem poder sobre você. E terceiro, você não está só, você tem a presença do Espírito Santo. E agora sim, Jesus começa a falar para os seus discípulos
o versículo que eu li. Ele diz: eu sou a videira verdadeira. Repare que Jesus começa dizendo o eu sou. Esse eu sou aqui, é só você ler Êxodo 3,14, quando Deus chama Moisés para a sua obra. Moisés vai fazer uma pergunta: Senhor, como que eu vou dizer o seu nome? O povo vai perguntar: quem é que está me mandando? O que eu vou dizer? E o Senhor diz: Moisés, avisa para o povo que o eu sou te enviou. Essa palavra eu sou aqui no original significa eu serei tudo aquilo que você precisa. E o Evangelho de João, Jesus vai dizer eu sou por diversas vezes. Por exemplo, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta. O que Jesus quer dizer com esse eu sou? Porque para cada problema que você passar, ele é a resposta. Se você anda em trevas, ele é a luz. Para você que está perdido, ele é o caminho. Para você que está morto, ele é a vida. Então, o que Jesus está falando para os seus discípulos? Vocês vão passar agora um momento turbulento, mas não se esqueça que o eu sou, o que vocês precisarem, eu serei para vocês. E Jesus, ele não acaba aqui, ele diz: eu sou o quê? A videira. O que é videira? A videira é uma árvore que produz a uva. E todos os judeus sabem muito bem o que é uma videira, porque a maioria deles cultivavam isso. E a videira para o judeu tem algo muito especial, porque da videira faz a uva, da uva faz o vinho. E o vinho para o judeu simboliza a alegria. Então, por que Jesus está falando para eles? Eu sou a videira. Simples, porque esses homens, eles estão tristes agora. Eles sabem do momento difícil que eles vão passar. Então, quando Jesus está dizendo assim, eu sou a videira, ele está dizendo, até nos momentos mais difíceis, eu sou a alegria que vocês precisam. Olha, irmãos, nem sempre a vida vai nos alegrar, nem sempre. Terão momentos que a gente vai passar que tudo vai contribuir para você se entristecer. Mas é nessas horas que a gente não pode se esquecer que Jesus é a nossa alegria. A gente pode se alegrar nele. Tem um texto que eu gosto muito, eu sempre uso, que é Abacuque, capítulo 3, quando ele começa a dizer as perdas, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam o seu mantimento, ele vai dizer assim, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Você não está muito alegre, não? Se alegra no Senhor, Ele sempre nos alegra, Ele sempre nos fortalece. E Ele diz também, eu sou a videira verdadeira. Por que Ele faz questão de dizer que Ele é a videira verdadeira? Significa que tem uma falsa, né? Para a gente entender o que Jesus está dizendo, Israel era considerada a videira do Senhor. Só você ler Isaías capítulo 5, Salmo 80, versículo 8, Ezequiel 19. Por que Israel era considerado a videira de Deus? Porque foi o povo escolhido para fazer com que Jesus viesse entre nós. Só que Israel, pessoal, caiu, falhou, eles se perderam, eles se afastaram de Deus. Então, Jesus está falando para os seus discípulos, ainda que Israel tenha falhado, ainda que a religião tenha falhado, ainda que o homem tenha falhado, eu sou a videira verdadeira. Irmãos, isso é lindo, porque quem de nós aqui nunca foi decepcionado pelo homem? Quem de nós aqui nunca foi decepcionado pela religião? Quem de nós? Mas quando o homem falha, quando a religião falha conosco, Jesus continua sendo a videira verdadeira. Ele não falha, Ele não erra conosco, Ele não deixa de cumprir a sua palavra. Quem sabe eu estou falando para alguém agora que você foi decepcionado por alguém, você foi decepcionado por uma religião, mas Jesus te colocou aí para dizer, Ele é a videira verdadeira, Ele não falha e jamais falhará conosco.
Está entendendo por que Jesus está dizendo isso para os discípulos que estavam apavorados? Ele é tudo aquilo que nós precisamos. Ele é a nossa alegria e Ele é aquele que não falha conosco. E Jesus vai falar com eles. Eu sou a videira e vocês os ramos. Todo ramo que não estiver em mim, ele morre e ele não frutifica. Sabe qual que é a intenção dessa história aqui? A palavra-chave é permanecer. Tem gente que usa esse texto aqui para falar de frutificar. Só que antes de frutificar, Jesus quer que a gente permaneça nele. Ou seja, a comunhão com Cristo, ela vem antes do trabalho. Jesus não te chamou para você trabalhar, para você pregar, orar. Antes disso, Ele quer que você tenha comunhão com Ele. Porque se nós não temos comunhão com Ele, se nós não tivermos isso, a gente vai produzir como? Não tem como. Então essa parábola é para nos alertar, para dizer que o Senhor quer que nós estejamos íntimos com Ele o tempo todo. Um ramo que não está ligado na videira, ele vai secar, ele vai morrer, ele não vai produzir. Quem sabe eu estou falando com alguém agora que você está numa correria, você corre daqui, você corre acolá e faz serão e tenta ir atrás, mas você está secando cada vez mais, porque você está quebrando o princípio. Nós somos chamados para estarmos em Cristo, porque Ele mesmo disse que sem Ele, nada nós podemos fazer. Não importa a sua área, não importa a sua profissão ou vocação, se você não estiver ligado com Cristo, nada vai dar certo. Porque sem Cristo, trabalho é cansaço. Sem Cristo, casamento vira contrato. Sem Cristo, a vida fica um marasmo. Sabe o que nós estamos precisando? É nos aproximarmos de Cristo. Você lembra daquelas duas irmãs que estão em Lucas capítulo 10, Marta e Maria, quando Jesus entra na casa delas, Jesus foi lá e começou a pregar o Evangelho. E Marta se assenta aos pés de Jesus para ouvir a palavra, ela quer ter comunhão com Ele, é um ramo que quer estar perto da videira. Mas aí Marta, que é sua irmã, está agitada, ela corre daqui, corre para lá e ela, de tão apavorada, ela chega para Jesus e fala: Mestre, o Senhor não te incomodas? Eu estou aqui querendo te servir e a minha irmã está parada aí. Ela não está fazendo nada. Olha, irmãos, a gente vive num mundo hoje que se a gente olhar por fora, a gente é tentado a pensar que Maria está errada. E a certa é Marta, que está correndo para um lado e para o outro. Mas olha o que Jesus vai dizer para ela: Marta, Marta, tu andas ansiosa, preocupada, correndo para um lado e para o outro, mas a sua irmã, ela escolheu a melhor parte, que é estar aos meus pés. O que eu quero te aconselhar? Para com essa correria. Eu sei que você tem que trabalhar, eu sei que você tem que trazer o pão para sua casa, mas você não pode deixar essa correria te afastar de Deus. Você não pode deixar essa correria te afastar da comunhão. Você tem que orar, você tem que frequentar uma igreja, você tem que ter tempo para a leitura da palavra, porque antes de frutificar, nós somos chamados para permanecer nele. É isso que Jesus está falando com os seus discípulos. Daqui para frente vocês caminharão sem a minha presença, daqui para frente é vocês, mas vocês precisam estar ligados comigo o tempo todo. Se vocês não estiverem ligados, vocês não irão sobreviver. Isso aqui é tão interessante que, se você ler Levíticos capítulo 19, o Senhor havia dado uma ordem que, quando você estivesse na terra de Israel, se você plantasse uma árvore, está em Levíticos 19, 23 e 25, nos primeiros 3 anos, você não podia comer daquele fruto. No 4º ano, os frutos seriam do Senhor, e no 5º ano você poderia comer dos frutos. Sabe qual que é interessante? Os discípulos caminharam quanto tempo com Cristo? 3 anos. E nesses 3 anos, eles não fizeram nenhum milagre. Porque os 3 anos que Jesus estava com os discípulos, Jesus não queria que eles produzissem. Jesus queria comunhão com eles.
Aí sim, quando Jesus sobe, no livro de Atos, que a gente vai ver os discípulos produzindo milagres. Então, mais importante que os milagres, Jesus quer que nós tenhamos comunhão com Ele, porque Ele é muito claro: sem mim, nada podeis fazer. E para terminar, Jesus disse que todo ramo que não está nele, que se desliga da videira, será morto. Vamos pensar aqui. Jesus tinha quantos ramos? 12 discípulos. Tinha 12 discípulos ali com ele, ouvindo essa palavra. E um desses ramos quis soltar. Você sabe quem é? É Judas. O que aconteceu com Judas? Ao se desligar da videira, ele morre. Ele se enforca. Para comprovar que todo ramo longe da videira, ele não sobrevive. Nós temos um outro ramo aqui, que é Pedro. Ele se desligou por um momento. Você sabe da história, quando o Cristo é preso, ele tenta fugir, ele tenta se aquecer na fogueira lá aqui dos romanos, ele tenta fugir, e quando ele viu que estava fazendo uma grande besteira, ele se volta para o Senhor. Está em João capítulo 21. E ao voltar para o Senhor, ele foi restaurado e ele continuou o seu chamado. Ali Pedro entendeu que longe do Senhor a gente não sobrevive. Resumindo então, para a gente terminar essa mensagem aqui, quem sabe como esses discípulos, você está vivendo dias de lutas, dias de dificuldade, mas Jesus está dizendo: eu estou no controle. O mal não tem poder sobre vocês e o Espírito Santo está com vocês. E Ele é tudo aquilo que nós precisamos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a nossa videira, ou seja, Ele é o motivo da nossa alegria. E Ele é a videira verdadeira. Se alguém falhou com você, Ele jamais falha. E Jesus, Ele quer comunhão. Ele não quer que você produza antes da hora. A comunhão produz a produção. Mas enquanto você só quer produzir sem estar ligado nele, é cansaço, é tristeza e enfado. Volta para o Senhor nesse dia. Ele está te esperando. Nós somos um ramo. Uma coisinha simples. É dele que vem a nossa força. É dele que vem a nossa alegria. Olha para Judas, um discípulo, um ramo. Mas ao se desligar aqui da videira, olha o fim dele. Vamos fazer como Pedro. Se você se afastou, se você tem caminhado longe do Senhor, volta hoje. A comunhão com Cristo nos faz frutificar. Que Deus te abençoe e que essa palavra, espero que tenha falado com você. Agora nós vamos orar, nós vamos falar com Deus. Então vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, neste momento, nós queremos te agradecer pela tua palavra, por tudo que o Senhor falou conosco. Hoje nós aprendemos aqui que tu és a videira. Tu és a videira verdadeira e nós somos os ramos. Senhor, às vezes, como esses discípulos, a gente se vê num momento tão turbulento, num momento difícil. Mas a gente não pode se esquecer que nada saiu do controle do Senhor. O mal não tem poder sobre nós e nós não estamos só, porque a tua presença é conosco. O Senhor é tudo aquilo que a gente precisa nas horas mais difíceis. Tu és a nossa videira, a nossa alegria. Tu és a videira verdadeira, ou seja, quando o homem falha, quando a religião falha, o Senhor jamais falhará conosco. Nós queremos manter a nossa comunhão contigo, Senhor. Sem comunhão, nós não conseguimos fazer nada. Este homem, essa mulher que está afastado dos teus caminhos, esse ramo que se afastou da videira, que ele possa voltar hoje. Senhor, este homem, essa mulher que conhece a tua palavra, conhece o Evangelho, mas ele tem andado distante, que ele possa se reconciliar hoje. Eu abençoo essa família, eu abençoo essa casa, essa enfermidade, ó Deus, que o Senhor cure, que o Senhor repreenda todo o mal, que o Senhor abra essa porta e nós entregamos cada vida que ouviu essa palavra nas suas mãos. É a oração que nós fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, infelizmente chegamos ao fim de mais um programa. O tempo passa rápido, espero que você tenha gostado. Agora você vai compartilhar para a gente alcançar mais vidas e quinta-feira que vem te espero aqui para mais um programa. Um abraço, Deus abençoe.